Este vídeo foi produzido pela Assocom, com patrocínio exclusivo da Cemex do Brasil, tendo como objetivo difundir o sistema de produção de novilho super precoce, contribuindo desta forma com a modernidade e tecnificação da pecuária nacional. A pecuária nacional atravessa uma das maiores crises de todos os tempos. Quer pela terminação da especulação no meio pecuário, quer pelos baixos índices zootécnicos que mostra a pecuária nacional. Se nós olharmos e recordarmos um pouco os nossos dados, nós vamos ver um abate tardio dos nossos animais, em média em 4 anos. A idade, a primeira aparição, também em média aos 4 anos de idade. E como reflexo, uma porcentagem de desfrute do rebanho em volta de 16%. Estes dados, analisados pelos professores e pesquisadores da Faculdade de Administração e Economia da USP, observaram que a forma mais rápida e objetiva de diminuir, de melhorar esses índices, seria através da exploração da precocidade dos animais. Com base então nesse trabalho, foi que pesquisadores do campus de Botucatu da Unesp, associados ao campus de Jaboticabal, ao campus da USP de Pirassununga, fizemos um trabalho em parceria com as empresas agropecuária Cambiju, no Paraná, a empresa no Murabraz, em Minas Gerais, em Araxá, e com a agropecuária 4A no município de Itapetininga, um trabalho que findou com animal super precoce. Este sistema de produção permite o abate dos machos com 12 meses de idade. E o que é melhor, com uma cobertura de gordura mínima e suficiente para garantir ou evitar as perdas no resfriamento da carcaça, ou perda de coloração, de maciez e outras características. Por outro lado, através desse sistema, conseguiu-se que as fêmeas fossem cobertas aos 12, 13 meses de idade com 300 quilos de peso, permitindo a primeira aparição já por volta de 22, 23 meses, isto é, menos de 2 anos de idade. Com estes índices, a taxa do desfrute de rebanho nacional passaria de 16% para níveis superiores a 37%. E o que é melhor dentro do sistema super precoce, que é um sistema que garante uma padronização da carne, que lhe confere uma qualidade total do produto, que vai desde o cruzamento até o final ao consumidor, com uma qualidade permitindo que esta carne seja comercializada tanto no mercado nacional como no mercado internacional, com uma segurança de qualidade para o consumidor mais exigente. Apresentaremos neste vídeo o super precoce, então, passo a passo, permitindo que o pecuarista possa fazer dentro de sua propriedade o super precoce preconizado pela Unesp de Botucatu. O sistema super precoce iniciou-se através de pesquisas realizadas há mais de 10 anos entre a Unesp de Botucatu em parceria com empresas privadas. Este programa objetiva desenvolver um animal de ciclo curto que possa competir economicamente com os avanços desenfreados obtidos pelas indústrias avícolas e suinícolas. Como nesse sistema os animais obtidos com 12 meses de idade, com custo de produção bastante baixos e com lucratividade alta, o retorno do capital investido ocorre dentro de 1 ano. Esta condição é essencial em tempos de estabilidade econômica. O sistema super precoce garante o controle total de todas as etapas de produção, permitindo uma padronização do produto carne, condição esta indispensável para competir tanto no mercado nacional como no internacional.
Além da padronização do produto, idade dos animais, os cruzamentos utilizados, bem como a alimentação adequada, garantem a qualidade da carne principalmente nos itens maciez, suculência, palatabilidade e coloração. Como o super precoce é um produto de alto padrão de qualidade, para se ter êxito nesse sistema, requer que o pecuarista adote as tecnologias que serão apresentadas neste vídeo em todas as suas etapas de produção. Cruzamento industrial. Com o cruzamento industrial, explora-se a heterose. Heterose, onde o desempenho produtivo dos filhos é superior à média dos pais. Nesse particular, a exploração máxima da heterose se dá quando se utiliza no cruzamento das raças zebuínas com taurinas. Ainda através dos cruzamentos, explora-se a complementariedade genética das raças, como rusticidade do zebu, habilidade materna e precocidade das raças europeias. Exploração do máximo crescimento. Pela curva, observa-se que o crescimento dos animais em função da idade evidencia que o mesmo inicia-se na concepção, tendo a máxima aceleração após o nascimento do bezerro, diminuindo a partir da puberdade, onde a curva muda de direção. Deve-se ressaltar que até este ponto de inflexão ocorre o máximo crescimento ósseo e muscular, sendo que a partir daí se dá a deposição de gordura. Portanto, este ponto determina o momento econômico do abate do super precoce. Assim sendo, as raças menores e ou indivíduos menores dentro das raças que atingirem este ponto de inflexão primeiro são os mais recomendáveis para integrarem os programas de cruzamentos. Esta orientação vale tanto para as raças zebuínas como para as raças europeias. Na verdade, o super precoce explora animais menores dentro das raças, pois além de terminarem mais cedo, comem menos alimentos, uma vez que o consumo de alimentos é diretamente proporcional ao tamanho do animal. Este ponto é importante no sistema também com relação às matrizes, pois quanto menores, comem menos alimentos para produzir o mesmo quilo de bezerro. Por esta razão, nesse sistema, aconselha-se acasalar sempre fêmeas jovens para explorarem a máxima eficiência biológica. Habilidade materna. Como regra, os cruzamentos industriais iniciais começam utilizando a raça Nelore, que produz pouco leite. É aconselhável cruzamentos com raças europeias, que apresentam melhores habilidades maternas, proporcionando assim fêmeas F1 com melhores condições para produzir leite, com isso, maior condição para o desenvolvimento dos bezerros. No gráfico podemos analisar o desempenho de uma matriz Nelore comparada com uma matriz F1. A matriz Nelore tem uma baixa persistência de lactação, portanto, se faz necessário a suplementação dos bezerros para a exploração do máximo crescimento. Na matriz F1, observa-se um período de lactação maior, proporcionando melhor condição de desenvolvimento do bezerro com menor suplementação de alimentos. Utilização do creep feeding. O creep feeding é um sistema de suplementação de bezerros, machos e fêmeas ao pé das matrizes. Nesse sistema, apenas os bezerros têm acesso à alimentação concentrada. O creep feeding é uma estrutura rústica, normalmente constituída de duas partes. A primeira, de uma manga ou curral para reter as matrizes, e a outra, o creep feeding, propriamente dita, na qual se situa a linha de coxos, onde apenas os bezerros têm acesso. No creep feeding, deixa-se um espaço entre os fios de arame, impedindo assim a passagem da mãe para o coxo contendo a ração. As linhas do coxo devem ter as dimensões suficientes para que todos os bezerros possam se alimentar ao mesmo tempo, evitando a competição entre os mesmos, uma vez que o consumo de concentrado é bastante rápido. Para maior eficiência, aconselha-se o fornecimento de ração 2 vezes ao dia. O consumo de ração no creep feeding
é em média de 750 a 800 gramas de concentrado por cabeça por dia, considerando o desmame aos 7 meses. Com esta alimentação, somados ao leite e pasto consumidos, permite ganhos de peso próximo de 1 kg por dia, atingindo peso mínimo de 240 kg para machos e 200 kg para fêmeas por ocasião do desmame. Destaca-se, portanto, a excelente conversão alimentar dos bezerros, que não ultrapassam a 2,5 kg de matéria seca de alimentos por quilo ganho no período. Com isso, a suplementação dos bezerros em creep feeding passa a ser obrigatório para o sistema super precoce, onde os machos serão abatidos com 12 meses e as fêmeas prontas para serem inseminadas aos 12 ou 13 meses com 300 kg de peso vivo. Vantagens do creep feeding. Além de proporcionar bezerros mais pesados na desmama, condição essencial para terminar os animais no sistema super precoce, elimina a recria. Com isso, pode-se aumentar a lotação das pastagens com o aumento do número de matrizes. Também em virtude da suplementação com concentrado, os bezerros exigem menos de suas mães, aumentando a fertilidade das mesmas. Desmama. Desmame é feito aos 7 meses de idade, quando os machos atingem no mínimo 240 kg de peso vivo e as fêmeas no mínimo 200 kg. Na desmama, os animais tri-cross apresentam peso vivo bem superior aos animais meio-sangue, em virtude da maior habilidade materna, as matrizes F1. Isto pode ser evidenciado pela maior musculosidade do quarto traseiro, bem como pela carcaça superior. Recria das fêmeas. As fêmeas F1 meio-sangue, com aproximadamente 200 kg de peso vivo imediatamente após a desmama no sistema de creep feeding, devem ser recriadas em pasto de inverno ou suplementadas em semi-confinamento, a fim de que ganhem peso por volta de 550 gramas dia durante 180 dias, para atingir peso de cobertura em torno de 300 kg. Pontos altos do super precoce é o manejo das fêmeas F1, porque ela produzirá machos e fêmeas tricross que serão abatidos com 12 meses de idade, atingindo a maior lucratividade do sistema. Para isto, essas fêmeas, logo após saírem do creep feeding, elas devem ser suplementadas de maneiras a ganharem pesos durante os 180 dias posteriores. Consequentemente, elas precisam ganhar no período 550 gramas diários. Para uma fêmea ganhar 550 gramas dia, necessita consumir 6 kg de matéria seca, contendo 590 gramas de proteína e 3.900 gramas de NDT. Isto torna-se fácil desde que nós fizermos um manejo rotacionado em pastejo de inverno ou então um semi-confinamento arraçoando essas fêmeas, ou então até nos lugares mais quentes, quem sabe o uso do milheto. Enfim, existem grandes perspectivas e possibilidades. No entanto, esta fêmea tem que ganhar 550 gramas para serem inseminadas com 300 quilos de peso vivo aos 12 meses. Consequentemente, fazendo a sua primeira aparição aos 22, 23 meses de idade. Daí, então, a lucratividade do sistema super precoce, aumentando a taxa de desfrute do rebanho enormemente. Este é o ponto, na nossa opinião, principal do super precoce, o arraçoamento das fêmeas F1.
Essas matrizes deverão ser inseminadas de preferência com sêmen de outra raça de origem europeia, com parição prevista com 22 ou 23 meses de idade, produzindo desta forma bezerros machos e fêmeas tri-cross que, desmamadas no sistema creep feeding, serão imediatamente confinadas e terminadas com 12 ou 13 meses de idade. Com relação à evolução do sistema de produção, quando do estabelecimento da padronização do número de matrizes, pode-se aumentar a taxa de reposição do rebanho, fazendo com que aquelas fêmeas que foram inseminadas aos 12 e 13 meses de idade, parindo aos 22, 23 meses, machos e fêmeas, produtos 3/4 de sangue europeu, que serão recriados e criados em confinamento e terminados aos 12 meses de idade. Essas fêmeas, por sua vez, após o desmame, ingressarão em um sistema de terminação, um sistema de semi ou confinamento, onde aos 32, 34 meses de idade engrossarão os índices de desfrute do rebanho, aumentando, portanto, a índices bastante próximos de 40%. Confinamento. Imediatamente após a desmama no creep feeding, os machos F1 e machos e fêmeas tri-cross serão confinados até atingir pesos comerciais de abate, ou seja, o mínimo de 16 arrobas para machos e 15 arrobas para fêmeas, com acabamento de gordura suficiente para garantir a qualidade da carcaça e de carne. Estes são alguns resultados experimentais efetuados em 1997 em parceria às empresas agropecuárias Nomurabras, Araxá, Minas Gerais, a Empreendimentos Agropecuários Cambiju, Ponta Grossa, Paraná, e a Agropecuária 4A no município de Campina de Monte Alegre, São Paulo. Estes resultados foram obtidos com um número relativamente grande de animais, em torno de 400 machos e fêmeas tri-cross, cruzamento triplo terminal, e de 300 animais meio-sangue, também machos e fêmeas. O desempenho dos animais super precoce foram determinados a partir do mês de outubro de 97, quando iniciou-se o abate dos mesmos. Esses animais foram divididos em suas avaliações em machos e fêmeas tri-cross e machos meio-sangue. Os machos tri-cross apresentaram peso inicial de confinamento em torno de 270 kg. Já as fêmeas tri-cross, um peso inferior, chegando ao redor de 230 kg. Os machos meio-sangue, frutos do creep feeding também, tiveram peso inicial de confinamento, consequentemente de desmame, de 240 kg. Entretanto, os dias de confinamento foram diferentes em função do grupo genético desses animais e em função do peso ao desmame. Os machos tri-cross tiveram em torno de 130 dias de confinamento, as fêmeas tri-cross, bem como os machos meio-sangue, 160 dias, evidenciando claramente que os machos tri-cross necessitaram de tempo menor de confinamento em função do peso maior ao desmame. O peso final, estabelecido como padrão de 460 kg, ou seja, 16 arrobas para os machos e de 435 kg para as fêmeas, consequentemente 15 arrobas, foram conseguidos através de um ganho diário de peso de 1,460 kg para os machos tri-cross, 1,280 kg diárias para as fêmeas tri-cross e 1,370 kg diárias para os machos meio-sangue. O consumo de matéria seca no período foi relativamente pequeno, uma vez que os animais neste sistema são extremamente jovens e, consequentemente, pequenos. O consumo médio de matéria seca diário para os machos tri-cross girou em torno de 7,5 kg. Já para os machos meio-sangue, um consumo diário de 7,3 kg por dia. As fêmeas tri-cross, consequentemente, por terem um peso menor, tiveram um consumo de matéria seca também menor, de 6,5 kg diários. Cabe aqui neste ponto ressaltar que, com estes excelentes ganhos de peso e com este consumo pequeno de matéria seca, pela extrema eficiência na curva de crescimento destes animais, a eficiência alimentar foi extremamente baixa, onde
em média, necessitaram comer 5 kg de matéria seca para ganhar 1 kg de peso. Em termos mais precisos, os machos tricrós necessitaram consumir 5,13 kg de matéria seca para ganhar 1 kg de peso vivo. As fêmeas tricrós, 5,10 kg de matéria seca para ganhar o mesmo quilo de peso vivo. E os machos meio-sangue necessitaram de 5,33 kg de matéria seca para ganhar o mesmo quilo de peso vivo. Cabe ressaltar aqui nestes dados de desempenho a melhor eficiência em termos produtivos dos animais tricrós, denotadamente dos machos tricrós, pelo menor tempo de confinamento em função do maior peso ao desmame. Característica essa resultante da utilização de fêmeas matrizes com maior habilidade materna e consumo adequado de concentrado em creep feeding. Esses mesmos animais tricrós, frutos do cruzamento triplo terminal de matrizes meio-sangue de boa habilidade com uma terceira raça europeia, tiveram um desempenho em termos de economicidade, de eficiência alimentar extremamente grande, onde os índices de consumo de matéria seca não ultrapassaram 5,13% para ganho de 1 kg de peso vivo. Já os machos meio-sangue tiveram um consumo de matéria seca significativamente maior em relação a estes produtos tricrós. Alimentação no confinamento. Por se tratar de animais super precoces com grande eficiência alimentar e velocidade de crescimento, utiliza-se no confinamento o máximo permissível de concentrado, sendo volumoso apenas para garantir a exigência na ruminação. Nesse sentido, a fração concentrado pode chegar até 90% da dieta total diária. No concentrado, além da fração proteica, dá-se preferência na utilização de grãos energéticos de maior digestibilidade ruminal. Nesse sentido, é prática recomendável a utilização de grãos úmidos de milho ensilado. Como ensilar grãos úmidos? Colheita. Este é um ponto onde o grão de milho atinge a maturidade fisiológica, que na prática é reconhecida pelo aparecimento do ponto preto situado entre o sabugo e o grão. Quando os grãos estiverem entre 26% a 30% de umidade, o milho é colhido com colhedora normal de milho. Moagem. Logo após a colheita, o grão de milho é moído na boca do silo com trituradores convencionais. Esta operação é recomendada para que, com grãos quebrados, dê condições de se fazer uma boa compactação. Compactação. A compactação deve ser bem enérgica para eliminar o máximo possível do ar existente dentro da massa a ser ensilada, garantindo desta forma uma boa qualidade da silagem. Vedação. A vedação geralmente é feita com lona plástica e sobre a mesma uma cobertura de proteção, que pode ser terra, palha ou mesmo pneus velhos. Retirada diária do produto. Após a vedação, o processo de fermentação estará completo em 20 dias, podendo então ser aberto e utilizado para a alimentação dos animais. A silagem deverá ser retirada em camadas uniformes de no mínimo de 20 cm de espessura em toda a extensão. Esta forma minimiza as perdas dos principais nutrientes. A utilização dos grãos úmidos do milho ensilado apresenta como vantagens: antecipação da colheita em 3 a 4 semanas, permitindo a implantação de outra cultura. Redução de perdas por tombamento de plantas. Redução de custos de armazenamento em 11%. Redução de perdas causadas por roedores, carunchos, fungos, etc. Manutenção do valor nutricional do grão por um período maior. Melhora na digestibilidade do grão, com consequente aumento de 20% na eficiência alimentar. Aumento na deposição de gordura na carcaça. Determinação do ponto de abate.
O ponto de abate no superprecoce ocorre na puberdade, que é demonstrado pelo ponto de inflexão da curva de crescimento do animal em relação à idade. A identificação deste ponto, que era feita anteriormente de forma visual, hoje se faz através do monitoramento por ultrassonografia, onde as imagens quantificam o grau de acabamento da carcaça pela medição da área do olho de lombo, cobertura de gordura e índice de marmorização. As imagens de ultrassonografia são feitas entre a 12ª e a 13ª costelas, ponto este que se observa alta correlação com musculosidade e acabamento do animal. A tecnologia de ultrassonografia adotada pelos professores e pesquisadores da Unesp na determinação do ponto econômico e qualitativo de abate é extremamente importante, pois é uma tecnologia de predição que determina a terminação da carcaça. Terminação esta onde pode-se predizer a musculosidade do animal, o que representa em termos de abate o rendimento de cortes cárneos em relação à carcaça, a cobertura de gordura, a cobertura subcutânea, o que determina uma diminuição de perdas e tecnificação na industrialização da carne pelos frigoríficos, e os índices de marmorização, que são extremamente importantes na determinação da qualidade final do produto, principalmente nos aspectos de suculência e palatabilidade. A ultrassonografia é considerada hoje uma das ferramentas mais fiéis na determinação e predição do ponto de abate, extremamente fiel ao ponto de ser superior à determinação visual de score corporal. Se nós observarmos a curva de crescimento dos animais, observamos o ponto exatamente onde a curva faz a sua inflexão, o ponto de máximo crescimento. A ultrassonografia, ela determina quando o animal atinge esse ponto de terminação, quando a partir daí a deposição de gordura passa a ser superior à deposição de tecido muscular e ósseo, tornando o processo de terminação desses animais economicamente inviável. Estas imagens ultrassonográficas determinadas dentro do processo do superprecoce foram calibradas através da determinação in loco após o abate destas medidas de área de olho de lombo, cobertura de gordura e marmorização na carcaça. Desta forma, nós temos, ao final, a determinação do ponto de abate econômico, que garante a economicidade do processo, além de nos garantir a composição química desta carne, o que com certeza nos garante a qualidade total do produto. Na mesma linha do monitoramento do crescimento, a medida do perímetro escrotal dos machos é um fiel indicativo de precocidade, podendo desta forma ser utilizado como uma ferramenta para a seleção de reprodutores dentro das raças mais qualificadas a integrarem o programa de cruzamento no sistema superprecoce. Abate do superprecoce. O animal superprecoce é fruto de um sistema de produção controlado desde o cruzamento das matrizes até o produto final, tendo como alvo o consumidor. Portanto, a padronização dos animais que são extremamente jovens, 1 ano de idade, garante a qualidade total da carne. Esse padrão de qualidade é condição sine qua non para garantir a competitividade da carne brasileira no exterior e para a cadeia de consumo nacional mais exigente. Além de serem animais extremamente jovens, os machos superprecoces apresentam rendimento de carcaça acima de 57% e as fêmeas ao redor de 54%. Além disso, as perdas pelo resfriamento da carcaça não ultrapassa a 1,7% e o rendimento do traseiro é sempre superior a 50% em ambos os sexos. A conformação da carcaça subconvexa a convexa garantem rendimentos de carne similares a animais abatidos em idade superior a 24 meses. A cobertura de gordura dos animais superprecoces nunca é inferior a 3 mm com marmorização suficiente para garantir a qualidade da carne, podendo atingir níveis superiores dependendo dos cruzamentos utilizados. Por serem animais jovens e criados em curto espaço de tempo em confinamento, o couro não apresenta injúrias de manejo e de ectoparasitas, e excelente porosidade, sendo, portanto, classificados como produtos de qualidade para exportação. Músculo superprecoce.
No creep feeding, aconselha-se suplementar os bezerros com um concentrado similar do leite materno, constituído de produtos de origem animal, antibióticos, ionóforos, vitaminas e minerais suficientes para que ganhem entre 20 a 40 kg de peso a mais por ocasião da desmama. Para maior êxito do processo e economicidade, aconselha-se ao pecuarista misturar 75% de milho moído na propriedade e 25% do concentrado Nutrimin. O sistema de produção de novilhos super precoce, machos e fêmeas, por ser um sistema de produção extremamente definido, onde suas etapas são inteiramente controladas, os custos de produção também são bastante controlados, sujeitos a poucas variações. Neste sentido, cabe lembrar que todos os custos e insumos utilizados, bem como serviços em todo o sistema, devem ser agregados ao valor final do produto carne, exatamente pela economicidade do processo e pela qualidade superior do produto. Como exemplo, nós utilizamos para os custos de milho, que é um dos elementos mais utilizados dentro da alimentação, nós utilizamos os custos de produção do milho. Estes custos, é lógico, podem e devem ser minimizados no aumento da produtividade dentro da propriedade. Com relação aos custos de produção, inicia-se, é claro, com o custo de produção do bezerro. O bezerro, alimentado num sistema de creep feeding, com uma dieta concentrada à base de um núcleo proteico e mineral completado por aditivos, o Nutrimin Creep, na proporção de 25%, acrescido a 75 partes de milho moído, podendo neste momento também ser utilizado a silagem de milho úmido, totaliza um custo final da ração de 0,19 centavos de dólar por quilo de alimento. Este concentrado Nutrimin Creep acrescido a 75 partes de milho garante o suprimento dos nutrientes necessários para suplementar a deficiência de leite das matrizes, principalmente no terço final de lactação. Desta forma, os custos da alimentação do bezerro, levando-se em consideração o consumo médio de concentrado de 750 gramas por cabeça dia no período do nascimento à desmama, ou seja, um período aproximadamente de 200 dias, totaliza um custo final da suplementação de $28,02. Já o custo de produção do bezerro, onde levamos em consideração o custo de manutenção da matriz, prenhez, vermífugos, vacinas, mineral, mão de obra e outros, nos leva a um custo de produção de $81,89. Somados a este custo de produção de bezerro, o custo de alimentação, de suplementação em creep feeding, teremos um custo final do bezerro de $109,91. Este custo final de $109,91 de dólar pode ser diminuído e deve, aumentando-se a produtividade dos insumos utilizados nesse sistema de produção de bezerros, como, por exemplo, aumentando-se a produtividade por hectare do milho utilizado na alimentação de matrizes e dos bezerros. Este sistema exatamente apresenta esta flexibilidade porque todos os valores agregados ao sistema de produção retornam no produto carne. Com relação ao confinamento, os custos de confinamento, cabe lembrar que ele inicia-se logo após ao desmame, quando os animais desmamados em creep feeding adentram a dieta de terminação e crescimento. No caso destes custos, faremos um exemplo dos machos tricross, machos este que desmamaram com peso de 270 kg. O consumo de matéria seca por dia destes animais foi de 7,5 kg, com ganhos de pesos diários de 1,46 kg. A conversão alimentar, consequentemente, foi de 5,13 kg de matéria seca consumida para 1 kg de ganho de peso vivo. A dieta destes animais foi composta pela fração volumosa, que adentrou em 25 partes, e a fração concentrada, que compôs 75% da mesma. O tipo do volumoso utilizado foi a silagem de milho, contendo, neste caso, 35% de matéria seca. O consumo destes animais, consequentemente, foi
de 5,35 kg de silagem ao dia. O custo desta silagem por quilograma consumido gira em torno de 1,6 centes de dólar. O custo final do volumoso por dia, consequentemente, de 8,6 centes de dólar. Com relação ao concentrado, composto, neste caso, por silagem de grãos de milho úmido, milho moído, concentrado proteico com aditivos, o Nutrumim concentrado, e mais um composto mineral, com consumo de 5,62 kg ao dia, levando-se a um custo por quilograma consumido de 13 centavos de dólar. Consequentemente, o custo final do concentrado diariamente foi de 73 centavos de dólar. Se nós somarmos a este custo do concentrado o custo final de consumo de volumoso diário, teremos um custo de alimentação diária de 81 centavos ao dia. Levando-se em consideração também os custos fixos estabelecidos através dos cálculos de mão de obra, vacinas, óleo, depreciações e outros, um custo este de 16 centavos de dólar cabeça ao dia, teremos um custo final do confinamento por dia de 97 centavos de dólar. Os machos tricross tiveram um custo de confinamento de 97 centavos de dólar. As fêmeas tricross de 87 centavos de dólar ao dia. E os machos meio-sangue de 95 centavos de dólar ao dia. Os dias de confinamento foram de 160 dias para os machos meio-sangue e para as fêmeas tricross. Já os machos tricross tiveram a necessidade de dias menores de confinamento. Consequentemente, os custos de confinamento foram menores para os machos tricross, que foi de 126 dólares e 10 centavos de dólar. As fêmeas tricross de 139 dólares e 20 centavos de dólar. E dos machos meio-sangue de 152 dólares. Levando-se em consideração também os custos finais de produção do bezerro super precoce, de 109 dólares e 91 centavos de dólar, explicados anteriormente, temos um custo final do sistema de 236 dólares e 1 centavo de dólar para os machos tricross, de 249 dólares e 11 centavos para as fêmeas tricross e de 261 dólares e 90 centavos de dólar para os machos meio-sangue. O peso da carcaça em frigorífico para os 3 grupos genéticos foi de 16,32 arrobas para os machos meio-sangue e para os machos tricross e de 15,20 arrobas para as fêmeas tricross. Os custos finais da arroba foram de 16 dólares e 4 centavos de dólar para os machos meio-sangue, de 14 dólares e 46 centavos de dólar para os machos tricross e de 16 dólares e 39 centavos de dólar para as fêmeas tricross. Este custo de produção da arroba nos garante uma margem extremamente significativa, podendo chegar de 8 a 10 dólares por arroba. Esta margem é muito acima daquilo que é conseguido nos sistemas tradicionais de abate no país. O sistema super precoce, desta forma, se torna bastante atrativo para todo e qualquer produtor, exatamente porque viabiliza o sistema de produção de carne com base nessas margens de lucratividade da arroba produzida. Perspectivas. Super precoce é o único sistema de produção definido na pecuária de corte nacional. Esse sistema garante seu espaço no mercado pela lucratividade e qualidade superior do produto final carne. Esta carne, devido à alta qualidade, assegura a penetração nos mercados consumidores mais exigentes e sua maciez a classifica como uma carne de consumo diário. Outra perspectiva que se abre com este animal de 12 meses de idade é a exploração do couro com boa procura no mercado internacional, no entanto, atualmente sem valor no mercado nacional.
Como conclusão, nós gostaríamos de deixar claro que o sistema de super precoce é um sistema de primeiro mundo, pois é um sistema que garante o abate precoce dentro de 12 meses dos animais. A idade à primeira aparição antes de 24 meses, trazendo um desfrute do rebanho em cima de 37%. Além disso, é um sistema que garante uma qualidade total do produto carne, porque é controlado desde o cruzamento inicial até a mesa do consumidor. E isto abre uma perspectiva enorme para o Brasil, tanto exportar como pôr dentro do mercado nacional uma carne de qualidade superior. Por isso nós estamos perfeitamente satisfeitos em poder ter apresentado o sistema super precoce, feito inteiramente dentro de parcerias com empresas privadas, que nós aqui agradecemos, e, acima de tudo, a Unesp de Botucatu.